Você já parou para pensar que, por trás daquele homem de chapéu, bigode, roupa simples e eternamente devendo o aluguel, existia um dos personagens mais humanos de Chaves? Seu Madruga sempre foi apresentado como o homem que não trabalhava, que fugia do seu barriga, que brigava com Dona Florinda e que vivia tentando sobreviver com o pouco que tinha. Mas talvez essa seja apenas a superfície. Porque quando você olha com mais atenção para a história de Seu Madruga, percebe que existe algo muito mais profundo escondido por trás das piadas. E é justamente essa história que vamos conhecer hoje. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal como isso é possível a continuar trazendo histórias, curiosidades e detalhes que fizeram parte da infância de milhões de brasileiros. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque a história de hoje pode fazer você enxergar Seu Madruga de uma maneira completamente diferente. Durante décadas, Seu Madruga foi tratado como o eterno fracassado da vila. Ele devia 14 meses de aluguel. Não tinha um emprego fixo. Vivia mudando de profissão. Era constantemente perseguido pelo seu barriga. E, para completar, quase sempre acabava levando uma pancada de Dona Florinda. Mas existe uma pergunta que quase ninguém fazia. Como um homem aparentemente tão despreocupado conseguiu criar uma filha praticamente sozinho? Essa pergunta muda completamente a maneira de enxergar o personagem. Porque Seu Madruga não era apenas um homem sem dinheiro. Ele era um pai. E Chiquinha era o centro da sua vida. Apesar das confusões, das broncas e das situações absurdas, havia algo que aparecia repetidamente: o carinho entre os dois. Chiquinha podia ser travessa, mentirosa e até mesmo manipuladora em algumas situações. Mas, quando precisava, seu pai estava ali. E Seu Madruga também demonstrava uma preocupação que muitas vezes passava despercebida justamente porque estava escondida no meio da comédia. Ele queria proteger a filha. Queria garantir que ela tivesse o mínimo. E talvez essa seja uma das razões pelas quais o personagem tenha conquistado tanta gente. Porque, no fundo, Seu Madruga representava uma realidade muito mais comum do que a televisão costumava mostrar. A realidade do homem que não tinha dinheiro, mas tinha dignidade. Do pai que não podia oferecer luxo, mas tentava oferecer presença. Do trabalhador que enfrentava dificuldades diariamente e, mesmo assim, continuava tentando. A vila era engraçada, mas a vida de Seu Madruga nem sempre era. Existe uma diferença enorme entre rir de um personagem e compreender esse personagem. E quando fazemos isso, percebemos que muitas das piadas envolvendo Madruga tinham um fundo quase melancólico. Ele estava sempre procurando trabalho. Pedreiro, sapateiro, vendedor, professor de boxe, carpinteiro, e tantas outras profissões. O mais curioso é que ele não parecia ser incapaz de trabalhar. Muito pelo contrário, Seu Madruga sabia fazer muitas coisas. O problema era que sua vida parecia estar constantemente contra ele. Quando finalmente conseguia algum trabalho, alguma confusão acontecia. Quando encontrava uma oportunidade, alguma coisa dava errado. Quando tentava ganhar dinheiro, aparecia outro problema. E assim ele continuava, sempre começando de novo. É justamente aí que o personagem ganha uma dimensão diferente. Seu Madruga não era simplesmente preguiçoso. Ele era um homem que vivia tentando sobreviver. E talvez por isso aquela famosa dívida de aluguel tenha se transformado em uma das maiores piadas da televisão. Porque, por trás da repetição, existia uma situação desesperadora. Ele não tinha dinheiro, não conseguia estabilidade, e ainda precisava cuidar da filha. Mesmo assim, raramente abandonava Chiquinha. Esse detalhe é fundamental, porque, quando observamos a relação dos dois, percebemos que existe algo muito parecido com uma família real. Eles brigavam, discutiam, faziam brincadeiras, um irritava o outro, mas, no final, estavam juntos. E talvez seja justamente essa relação que tenha feito tanta gente se identificar com eles. Seu Madruga podia perder o emprego, podia perder dinheiro, podia perder uma discussão, podia até passar meses sem conseguir pagar o aluguel. Mas havia algo que ele não parecia disposto a perder: sua filha. E existe uma cena que resume perfeitamente esse lado do personagem. Quando Chiquinha precisava dele, o homem que normalmente fugia das confusões simplesmente aparecia.
Aquele homem que parecia covarde diante de Dona Florinda podia se transformar completamente quando o assunto era sua filha. Isso revela uma característica muito importante. Seu Madruga podia ter defeitos. E tinha muitos. Mas ele tinha coração. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente tenha sentido falta dele quando o personagem deixou de aparecer. A morte de Ramon Valdez, intérprete de Seu Madruga, também contribuiu para transformar o personagem em uma espécie de símbolo da nostalgia. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando assistimos a Chaves depois de adultos, algumas cenas que pareciam engraçadas na infância começam a provocar sentimentos completamente diferentes. Quando crianças, nós ríamos porque Seu Madruga não queria pagar o aluguel. Hoje, podemos enxergar um homem preocupado porque não tinha dinheiro. Quando crianças, achávamos engraçado ele ser expulso de algum trabalho. Hoje, percebemos que perder uma oportunidade de emprego poderia significar não ter comida em casa. Quando crianças, ríamos das brigas entre Madruga e Chiquinha. Hoje, podemos enxergar um pai tentando educar uma filha enquanto ele próprio enfrentava uma vida extremamente difícil. E talvez essa seja a verdadeira força de Chaves. Os personagens eram engraçados porque eram humanos. Eles erravam, eles tinham defeitos, eles passavam vergonha, eles brigavam, eles tinham sonhos, e também tinham problemas. Seu Madruga talvez seja o maior exemplo disso. Ele não era um herói tradicional, não era rico, não era poderoso, não era inteligente em todas as situações, não tinha uma grande casa, não tinha carro luxuoso, não tinha roupas caras, não tinha estabilidade. Mas tinha algo que muitos personagens perfeitos nunca conseguiram conquistar: identificação. Milhões de pessoas olharam para Seu Madruga e reconheceram alguém. Talvez um pai, talvez um avô, talvez um vizinho, talvez até elas mesmas. O homem que acordava cedo para procurar trabalho. O homem que devia dinheiro. O homem que dizia que não tinha medo de ninguém, mas fugia quando a situação apertava. O homem que reclamava da vida, mas continuava vivendo. Essa é a parte que muitas vezes esquecemos. Seu Madruga não desistia. Ele podia reclamar, podia fugir, podia se esconder, podia inventar desculpas, mas continuava tentando. E isso torna sua história muito mais emocionante. Existe ainda outro aspecto que merece atenção: a relação dele com os outros moradores. Seu Madruga vivia discutindo com Dona Florinda. Era perseguido pelo seu barriga. Tinha uma relação curiosa com Dona Clotilde. Conversava com o professor Girafales. E estava sempre envolvido nas confusões de Chaves e Kiko. À primeira vista, parecia que ele não pertencia àquele lugar. Mas, na verdade, ele era uma das peças fundamentais daquela comunidade. Quando um personagem saía da vila, a dinâmica mudava. Quando Seu Madruga não estava presente, alguma coisa parecia faltar. Porque ele funcionava como uma espécie de ligação entre os moradores. E isso explica por que sua ausência foi tão sentida. Seu Madruga não era apenas mais um personagem. Ele era parte da identidade da vila. E existe uma ironia muito bonita nisso. O homem que nunca conseguia pagar o aluguel acabou se tornando um dos personagens mais valiosos da história da televisão latino-americana. O homem que vivia procurando emprego acabou trabalhando para sempre na memória de milhões de pessoas. O homem que parecia não ter nada acabou deixando um legado enorme. E talvez essa seja a maior lição escondida na história de Seu Madruga. Nem sempre precisamos ter muito para deixar uma marca. Às vezes, aquilo que permanece não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, é a forma como fazemos alguém se sentir. E Seu Madruga fez milhões de pessoas rirem. Fez milhões de crianças criarem memórias. Fez adultos lembrarem de uma época mais simples. E, décadas depois, ainda estamos falando dele. Isso significa que aquele homem aparentemente derrotado nunca foi realmente derrotado. Ele venceu o tempo. Seu Madruga continua vivo em memes, vídeos, frases, camisetas, homenagens e, principalmente, na memória de quem cresceu assistindo Chaves. Mas talvez exista uma última coisa que precisamos entender. A história de Seu Madruga não é sobre um homem que não conseguiu vencer na vida. É sobre um homem que continuou tentando mesmo quando a vida parecia determinada a fazê-lo perder. E talvez seja justamente por isso que ele seja tão querido. Porque a vida real também é assim.
Nem todo mundo consegue realizar seus sonhos. Nem todo mundo consegue ter dinheiro. Nem todo mundo encontra o emprego perfeito. Nem todo mundo consegue construir a família ideal. Algumas pessoas simplesmente continuam, um dia de cada vez, tentando pagar as contas, tentando cuidar dos filhos, tentando encontrar uma oportunidade, tentando não desistir. Seu Madruga transformou essa realidade em comédia. E talvez por isso, quando assistimos novamente, percebemos que havia muito mais tristeza naquele personagem do que imaginávamos. Por trás das risadas existia solidão. Por trás das desculpas existia preocupação. Por trás da pobreza existia dignidade. E por trás daquele jeito aparentemente irresponsável existia um pai que amava profundamente sua filha. É por isso que, depois de tantos anos, seu Madruga continua sendo lembrado. Porque alguns personagens simplesmente passam pela televisão, outros entram na nossa infância, e alguns poucos permanecem conosco pelo resto da vida. Seu Madruga é um desses personagens. Ele nos ensinou que podemos não ter muito e ainda assim ter valor. Que podemos fracassar e continuar tentando. Que podemos ter defeitos e ainda ser amados. E que, muitas vezes, as pessoas que parecem mais engraçadas são justamente aquelas que carregam as histórias mais humanas. Talvez, quando você assistir novamente a Chaves, nunca mais veja seu Madruga da mesma maneira. Talvez aquela velha piada dos 14 meses de aluguel ganhe outro significado. Talvez você observe mais atentamente a relação dele com Chiquinha. Talvez perceba que, em meio às pancadas, às brigas e às confusões, existia uma das relações mais sinceras daquela vila. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão especial. Porque no final das contas, seu Madruga não precisava ser perfeito. Ele só precisava ser humano. E foi exatamente isso que ele foi. Um homem cheio de defeitos. Cheio de dificuldades. Cheio de problemas. Mas também cheio de sentimentos. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, ainda sentimos falta dele. Ainda rimos das suas frases. Ainda repetimos seus bordões. Ainda lembramos do seu chapéu. Ainda lembramos da sua fuga quando seu barriga aparecia. E ainda sentimos aquele aperto no coração quando percebemos que aquele personagem que parecia eterno também teve um fim. Seu Madruga pode ter vivido dentro de uma vila fictícia. Mas as emoções que ele despertava eram completamente reais. E talvez essa seja a verdadeira história que nunca te contaram sobre ele. A história não de um homem preguiçoso. Não de um eterno devedor. Não de um perdedor. Mas de um personagem que representou milhões de pessoas que lutam todos os dias, mesmo sem saber se o amanhã será melhor. E talvez seja por isso que, quando alguém pergunta quem foi seu Madruga, a resposta não seja simplesmente, o pai da Chiquinha. Seu Madruga foi parte da infância de gerações. Foi o homem que nos fez rir quando éramos crianças. E que, anos depois, nos ensinou a enxergar a vida por trás da piada. Se você também cresceu assistindo Chaves e seu Madruga marcou a sua infância, comenta aqui embaixo. Seu Madruga nunca será esquecido. Quero saber quantas pessoas ainda carregam esse personagem no coração. E não esquece, deixe o like, inscreva-se no Como Isso é Possível. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também cresceu assistindo Chaves. Porque algumas histórias merecem ser lembradas. E a história de seu Madruga, com certeza é uma delas.